já estamos aí avançando um pouco mais, né, estudando impulso e quantidade de movimento. E nos últimos problemas nós temos visto o princípio da conservação da quantidade de movimento. Vamos observar mais um que destaca o aspecto vetorial agora? Tudo bem? Então dá só uma olhada no texto desse exercício. Um canhão de massa 400 kg, contendo um projétil de massa 1 kg, ele encontra-se em repouso, né, em um terreno suposto plano e horizontal sem atrito, como mostra a figura a seguir. Em um dado instante, o canhão dispara o projétil que o abandona do seu cano com a velocidade relativa ao solo de 300 metros por segundo, inclinada de 37 graus em relação à horizontal. Assumindo que o seno de 37 graus vale 0,6, determine o módulo da velocidade de recuo do canhão. Bom, vamos já anotar uma coisa para não nos atrapalhar, né? Se eu tenho que o seno de 37 graus ele vale 0,6, se a gente precisar, né, o cosseno de 37 graus ele vale 0,8. A gente tira isso daquela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Tudo bem? Todo aluno do cursinho já sabe o triângulo pitagórico. Bom, vamos pensar aqui, né, no início dessa história para ver se eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Essa é uma análise que eu tenho que fazer o tempo todo, né? Antes de começar o exercício, pensar, né, se a quantidade de movimento vai conservar ou não vai, né? Então eu vou transformar o canhão mais a bala em um sistema, vou representá-lo aqui por essa bola. Se eu estou representando aqui por essa bola, isso é bala mais canhão. Esse é meu sistema. Sistema formado por dois corpos. Quais são as forças que estão agindo? Eu tenho aqui o peso, que é causado por agente externo, é causado pelo planeta Terra, né? Então a força peso está aqui. Eu tenho uma outra força que é a força normal, também aí causada por agente externo, causada pelo chão, né? Pelo solo. E aqui, para esse exercício ser válido, ó, ter dito isso, ó, horizontal e sem atrito, quer dizer, no chão não tem atrito, não vai haver força na horizontal. Como a gente sabe que no início, né, pelo menos no início desse problema, a normal é igual ao peso, então eu tenho a condição do sistema isolado. Normal igual ao peso significa que a força resultante de agente externo ela é zero. E se a força resultante de agente externo é zero, eu vou poder falar assim, ó, a quantidade de movimento final ela vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial. Tudo bem? Já já vou debater um pouquinho mais sobre esse normal igual ao peso aqui, tá? Já já vou debater um pouquinho mais. Vamos por enquanto só resolver esse item, né? Então a quantidade de movimento final vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial. Eu vou desenhar aqui na nossa figura, né, as quantidades de movimento da bala e do canhão. A bala estava aqui dentro do mecanismo do canhão e ela vai sair, né? Vamos marcar aqui com uma cor bem de destaque. Ela vai sair aqui, ó, a bala. Estava lá dentro do mecanismo do canhão, ela vai sair na direção do cano, assim. Certo? Tudo bem? Só não estou desenhando em cima do cano para não ficar feio ali a imagem. Tá bom? Então essa daqui é a quantidade de movimento da bala. Certo? E o canhão? O canhão vai recuar aqui, ó. Ele até, né, teria tendência de recuar na diagonal, correto? Mas ele não pode recuar na diagonal porque o chão não deixa. Então o canhão vai recuar aqui, ó, na horizontal. Desse jeito aqui, ó. Aqui está a quantidade de movimento do canhão. Tudo bem? Quantidade de movimento do canhão.
E aí, o que é que nós temos aí? Bom, nós temos a seguinte situação. Eu posso imaginar aqui, ó, um eixo Y, bem aqui, ó. Posso imaginar um eixo X, bem aqui, ó. Então aqui está o X e aqui está o Y. E pensar no seguinte, tudo não estava parado no começo? Antes da explosão, qual era a quantidade de movimento inicial? Ah, a quantidade de movimento no início era 0. Então, qual deve ser a quantidade de movimento no final? No final, ela tem que ser 0. Então, olha lá, ó, a quantidade de movimento final, ela vai ter que ser 0 também. Tá? Tudo bem? Agora, como é que eu posso fazer ali para ajustar a situação? Eu venho aqui e encontro a parte da quantidade de movimento da bala na horizontal, que é esse vetor que está aqui, ó. A parte da quantidade de movimento da bala na horizontal é esse vetor aqui, ó, que eu vou estrategicamente chamar de QBX. Agora, se a quantidade de movimento final tem que dar 0, ela tem que dar 0 nos dois eixos, gente. Então, essa equação aqui, ó, eu posso desmembrar ela assim, ó, a quantidade de movimento, né, final do eixo X, a quantidade de movimento do eixo X tem que dar 0. Assim como, né, vou anotar no canto aqui, ó. Anotar aqui mesmo. A quantidade de movimento do eixo Y tem que dar 0. Essa daqui vai ser muito útil para mim agora. Né? Por quê? Para a quantidade de movimento do eixo X dar 0, eu vou ter que ter o seguinte, a quantidade de movimento do canhão tem que ser igual à quantidade de movimento da bala do eixo X. Em módulo, tudo bem? Em sentido elas não são, né? Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Então aqui, ó, nota que eu tirei o vetor para montar essa equação. Eu estou falando em módulo aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, massa do canhão, velocidade do canhão é igual a massa da bala, velocidade da bala do eixo X. Acho que dá para tirar a velocidade da bala do eixo X aqui, ó, no canto. Vamos fazer aqui nesse canto, ó. A bala escapou assim, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Esse daqui é o VB. Velocidade da bala. Nós sabemos que em relação à horizontal, o ângulo aqui, ó. O ângulo aqui é de 37 graus. Aqui, ó, está o nosso VBY, né, desenhando aqui, ó, velocidade da bala no eixo Y. E aqui está o que eu tenho interesse, que é a velocidade da bala no eixo X. Como é que eu chego à conclusão de quanto vale VBX? VBX é o cateto adjacente, então eu vou calcular cosseno. Cosseno de 37 graus. Ele vai ser o VBX dividido pelo VB. Daí a gente tira aqui o VBX, ele é igual ao VB, multiplicado pelo cosseno de 37. Fazendo as contas, né? Vamos fazer as contas aqui, ó. O VBX, ele vai ser igual a 300 multiplicado por 0,8, né? 300 vezes 0,8. Muita atenção lá com a função trigonométrica. Então, o VBX ele ficou igual a 240 metros por segundo.
Vamos voltar aqui agora. A massa do canhão é 400. Vamos finalizar o problema. A velocidade do canhão. A massa da bala é só 1 kg. E a velocidade da bala no eixo X é 240. 240 entra aqui. Então a velocidade do canhão vai ficar sendo, né, o 240 por 400. E o 240 por 400, isso daqui vai dar 0,6 metros por segundo. Resolvido. Ok? Tudo bem? Então esse daqui foi só um cálculo separado, né? Vamos discutir uma coisa importante, uma coisa que passa um pouco desapercebido, mas é legal você saber. Você está vendo aqui a quantidade de movimento do eixo Y? Está vendo aqui? A quantidade de movimento do eixo Y, ela continuou sendo zero pelo simples fato de que, vou fazer aqui uma... Vamos fazer uma análise adicional. Vamos fazer uma análise adicional nesse problema? Né? Acho que é importante. Vamos olhar um pouquinho para o eixo Y. Nós já resolvemos os exercícios, vamos apenas aprofundar. Olhando no eixo Y, a gente teria que ter a quantidade de movimento do eixo Y igual a zero, correto? O canhão, portanto, teria que recuar aqui na vertical, afundando no chão. Quem não deixou? Quem não deixou foi a normal. Tá? A normal segurou o canhão, impedindo ele de afundar no chão. Então seria bem legal você saber disso daqui. Ó. A normal ela não ficou igual ao peso o tempo todo. Tá? Vou fazer um gráfico da normal em relação ao tempo. A normal em relação ao tempo aqui. Só uma estimativa, tá, gente? A normal, como eu estava dizendo, ó, ela era igual ao peso. Tá? Igual ao peso aqui. Ó. Então, se eu olhar para cá, normal igual ao peso. Agora, quando aconteceu a explosão, olha só o que deve ter acontecido com a normal. Ó. Ela subiu muito, depois ela caiu muito. E depois, no final do problema, né, ela continuou como era antes. O que é esse pico de normal aí? O que ele significa? Isso daí é a explosão. A explosão. A tendência do canhão era afundar no chão, então se o chão é resistente, o que ele fez? Ele fez uma força maior, neutralizando a quantidade de movimento que o objeto ia ter aqui no fim. Se você notar, isso daqui dura muito pouco tempo. Isso daqui é o tempo da explosão. Tá certo? Então isso dura pouquíssimo tempo. A normal teve que ter, então, um pico, um pico de valor para neutralizar a quantidade de movimento que o objeto, que no caso é o canhão, ganharia, afundando no chão. Entendeu a ideia? Tá claro isso para você? Muito bom estar com você, muito bom brincar com você. Daqui a pouco a gente resolve outra.